Graça e paz, meus irmãos. Para mim é gostoso estar na presença do Senhor. Quantos estão na presença do Senhor aqui? Eu também estou, né? Eu estava dizendo, Senhor, ficaria melhor para mim se eu estivesse fisicamente completo aqui. Mas por que eu não estou completo? A minha esposa não está aqui. Ela está fazendo companhia, a mãe e a irmã. A irmã teve um AVC agora no mês de outubro, de novembro, e aí está em fase de recuperação. E aí a minha esposa, ela precisou ficar, né, com a mãe, que já é idosa, a irmã Eunice, creio que muitos daqui já conhecem a irmã Eunice, né, e com a irmã Euda, né, que é a minha cunhada, muito preciosa, mulher de Deus. E aí nós decidimos assim, eu vim com os filhos, né, Jonatas e Arthur. Jonatas é o meu amigão, Arthur também, precioso, e creio que o Senhor tem grandes coisas a fazer no nosso meio ainda, né? Como é gostoso estarmos em comunhão. Eu fiquei tão contente quando aquele cântico oficial do encontro, né, que a gente sai do lugar, abraça. Eu acho que eu estou aqui com um mix de perfume, tem um perfume aqui todo tipo, que a gente vai abraçando e termina, né? É perfume de toda qualidade, até tem o perfume japonês também, né? Que é o Nhaca Pura, né? Tem também, mas maravilha, estamos aqui. E louva a Deus também, porque quando estamos em comunhão com o Senhor, quando estamos na presença do Senhor, nós nos relacionamos com Ele e aí também exalamos o bom perfume de Cristo. E isso faz toda a diferença, né? Quanto mais íntimo do Senhor, mais próximo do Senhor, vai ficando mais gostoso o nosso relacionamento, e o resultado é que por onde nós passarmos, as pessoas vão sentir o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo através da nossa vida. Amém? Estou com a responsabilidade de falar sobre família no altar de Deus. Olha, irmão, é o nosso desafio, né? Família no altar de Deus. E eu creio que esse desafio que nós temos, eu acredito que não seja fácil. Não é fácil por quê? Porque trata-se de um projeto eterno do Senhor. E sei que família, ela acontece ao vivo. A família acontece ao vivo. A família, ela é composta de pessoas pecadoras, né? Tem pecador na sua casa? Pois tem. Na minha lá também tem, né? Mesmo sendo pequenininha, mas tem. Ninguém ainda criou asa igual a anjo e está voando, não. Estamos em um processo de crescimento, mas o que mais me conforta o coração é que aquele que nunca pecou, nunca caiu no pecado, nunca falhou, venceu a morte, venceu o inferno, ele habita lá também. E isso faz toda a diferença, né? Ele diz em sua palavra, eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Então isso aí é muito agradável ao nosso coração, saber que o Senhor está em nós, tá? Embora somos uma obra em andamento, uma reforma, uma construção, Ele começou isso em nossa vida e está aperfeiçoando. Estou falando isso porque às vezes você já deve ter feito alguma reforma na sua casa e você sabe o quanto é trabalhoso fazer reforma, pintar. Às vezes a pintura não saiu do jeito que você queria, às vezes você até muda da cor, porque você tem um projeto, você sabe onde você quer chegar, você projetou algo para a sua casa e de repente você, sabe, vai precisar trocar a tinta para ficar do jeito que você quer, mas isso gera um transtorno. Mas você é firme, você sabe aonde você quer chegar e você não vai retroceder, nem vai parar, porque depois que tudo terminar vai estar perfeito, tá? E Cristo também, Ele é assim conosco. Ele começou uma boa obra, talvez não esteja ainda do jeito que Ele gostaria que estivesse, mas Ele não desiste, Ele é firme, Ele é completo, Ele sabe aonde quer chegar e Ele não vai desistir de você. Amém? Ele não vai desistir da sua casa, não vai desistir da sua família, não vai desistir do seu lar, tá? Então hoje eu vou falar sobre isso, irmão. Família no altar de Deus. Família no altar de Deus. E eu queria falar um pouco sobre a masculinidade cristã. Falando sobre família no altar de Deus, temos que saber, cada um tem que saber o papel que tem dentro de casa. Eu costumo dizer que dentro de uma casa, todos têm que ter bem definido o seu papel.
O gato tem que saber que é gato, o cachorro tem que saber que é cachorro, o marido tem que saber que é o marido, a esposa tem que saber que é a esposa, e os filhos também têm que saber que é filho, e cada um cumpre o seu papel. O homem governa, a esposa auxilia, filho obedece, cachorro fica fora. Né? Fora. Né? Cada um desenvolvendo o seu papel. Quando isso é bem estabelecido dentro da casa, vira um paraíso. Quando esses valores são invertidos, vira um inferno. E então eu queria falar um pouco hoje sobre a masculinidade cristã e a feminilidade cristã. Tá? E quando nós falamos sobre masculinidade cristã, quem é o nosso modelo? Quem poderia ser o nosso modelo de macho, de homem? Alguém pode levantar a mão e dizer assim, eu acho que ele é fulano. Jesus. Jesus é o nosso modelo. Ele é o cara, ele é o nosso espelho. Nós podemos nos espelhar nele como um homem que venceu, um homem que cumpriu o propósito de Deus. E esse é o nosso grande desafio. Então a primeira característica, eu sei que Jesus tem muitas características que poderíamos escrever aqui, mas eu escolhi algumas apenas. E a primeira característica que nós podemos olhar em Cristo e podemos imitar é: Cristo era um homem de coragem. 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 Todo homem, ele é marcado pela coragem. Sim ou não? Todo homem ele é marcado pela coragem. A coragem é a marca fundamental da masculinidade. Um homem corajoso, ele é conhecido não porque ele é um homem bravo, não porque ele é um homem estressado. Ele é conhecido porque ele é firme. Ele tem posicionamento, ele sabe aonde quer chegar. Quando nós olhamos uma pessoa firme, constante e que tem um alvo aonde quer chegar, nós podemos dizer, isso aí está um homem de coragem. E eu acredito que ter coragem hoje em dia é o nosso grande desafio, porque o que está acontecendo aí fora, se você quer ter sua família no altar de Deus, você vai precisar ter muita coragem. Muita coragem. Coragem para você ser firme naquilo que Deus estabeleceu para você. Ser firme no seu caminho que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Ser firme além dos seus sentimentos. Ser firme além dos seus medos, que às vezes bate na nossa porta, que a gente vê tanta coisa acontecendo e às vezes bate um certo temor. E aí, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Tenha coragem. O Senhor disse, eu estou com você todos os dias. Seja um corajoso, você vai vencer. Sua família vai andar no meu trilho. Agora seja corajoso, firme. Enfrente as contrariedades do mundo. Uma pessoa corajosa, ela é firme, porque ela decidiu honrar ao Senhor. Todo homem de coragem, ele tem um alvo, e o seu alvo é parecer com Cristo Jesus. É sermos parecidos com Jesus. E para ser parecido com Jesus, vai precisar ter coragem mesmo, de negar a si mesmo, de meditar na palavra, como foi ministrado no cântico, meditar nessa palavra dia e noite. Eu nem li o texto, não foi, irmão? De introdução. Então vamos ler, né? Que eu me empolguei logo. Desculpa aí. Mas aí, parece que tem tudo a ver com o cântico que nós ministramos. Vamos lá, abra Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1 é a base da nossa ministração nessa manhã. É a base. Salmo capítulo 1. Vamos ler todos. Eu nem vou abrir a Bíblia. Vai ter aqui projetada e vamos ler todos nessa versão aqui. Que diz assim: bem-aventurado o homem. O que quer dizer bem-aventurado, irmãos? Feliz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Eita, homem de coragem. É um homem firme. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Para aí. Essa família é uma família vitoriosa, porque tudo que eles fazem, tudo que eles planejam para aquele dia, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Versículo 3. Ele...
Que família bendita, irmão. Que família bendita. Tudo que ele faz será bem sucedido. Pastor, é possível? É, irmão. É. Está na palavra. Se está na palavra, vai se cumprir na sua vida. Tudo quanto você fizer vai ser bem sucedido. A palavra de Deus, ela, como diz o pastor Cícero, ela não prescreve, nem caduca, ela se cumpre. Se está escrito, vai se cumprir na sua vida. Para que isso aconteça, o que é que eu tenho que fazer, pastor? Medita nela dia e noite. Medita nela dia e noite. Amém? Então, um homem de coragem é um homem firme, tá? Não tutubia. Ele permanece firme naquilo que ele quer em Cristo Jesus. Quando eu falo de homem de coragem, não tem como não pensar em Jesus, o segundo Adão. Quem não lembra do primeiro Adão? O primeiro Adão, ele tinha tudo, irmão, para dar certo. Tudo. Eu estava pensando, pastor Lucena, sobre o privilégio que teve o primeiro Adão. Deus criou um jardim, e colocou ele lá. Não era um jardim qualquer não, acho que era uma baita fazenda. Uma baita fazenda, porque tinha todos os animais. E ele mesmo foi o responsável em colocar o nome em cada um. Você pode olhar para o cavalo, tem cara de cavalo ou não tem? Foi ele que botou. Olha para o boi, foi Adão que botou o nome. Olha, tudo que ele botou ficou. Ele era responsável por aquele jardim. Olhava para um lado, olhava para o outro. Estava faltando uma auxiliadora. Deus vai lá e faz uma auxiliadora à altura. Top de linha. Dá de presente para Adão. Tinha tudo. Sombra e água fresca. Muita comida. Fartura, olha, a perder de vista. Mas o Adão, ele fracassou. Perdeu a batalha lá no Éden. Ele perdeu a batalha lá no Éden. Ele não foi corajoso o suficiente para levar a sério aquilo que o Senhor tinha dito para ele, e ele perdeu. E aí, quando eu falo que Cristo é um modelo de masculinidade cristã, nós vemos Jesus vencendo esse mesmo diabo lá no deserto, com escassez de comida, com escassez de água, de pão, de provisão. Não tinha ninguém ao seu lado. E mesmo assim o Senhor nocauteou o diabo. Ele venceu o diabo no deserto. Então esse homem, ele tem que ser um modelo que eu tenho que me espelhar nele para ter a minha casa no altar de Deus. Jesus é esse o modelo. Ele foi firme num propósito que Deus tinha estabelecido para a vida dele. Ele não tutubiou, ele foi firme. Ele foi firme. Por que, pastor? Por que eu estou falando isso? Por que foi que Adão perdeu para o diabo? Porque ele não teve coragem para fazer o que era certo. E quantas vezes, irmão, nós sabemos o que é certo e nós não fazemos, simplesmente porque não temos coragem. Ah, que se eu fizer isso, vou contrariar. Que se eu fizer aquilo, vai machucar. Faça o que é certo para a glória de Deus e deixe o resultado com o Senhor. Lembra-se, não perca de vista aquilo que Deus estabeleceu para você, homem. Você é rei, você é profeta, você é sacerdote da sua casa. Faça o que é certo e deixa o resultado com o Senhor. Não queira agradar, não foi querer agradar, irmãos. Olha, vou dizer uma coisa para você, vou confessar uma coisa para você. Eu sei que ele vai para o céu, mas acho que foi lançado para o inferno não. Mas quando eu chegar lá no céu, eu quero ter um papo com ele. Eu quero conversar com Adão. Irmão, eu tenho ralado tanto, eu tenho trabalhado tanto por conta da falha que ele cometeu lá atrás. Eu acho que você também deve trabalhar muito. Às vezes eu viajo madrugadas e madrugadas, eu digo, Senhor, me dá força para chegar em casa. E aí eu penso, mas quando eu chegar no céu, eu vou ter um papo com Adão. Tudo culpa dele. Tudo porque ele não teve coragem de dizer, olha Eva, Deus me estabeleceu como um rei nesse lugar. E ele disse que desse fruto nós não vamos comer. Ponto. E às vezes nós fraquejamos naquilo que Deus quer para a nossa família, nossa casa.
e não estabelecemos o que é certo. Casa de crente, irmão, é casa de crente. Casa de crente é casa de crente. Se o que está acontecendo ali não é para a glória de Deus, lança fora, tenha coragem, seja homem firme. Quem está com raiva de mim, diga amém. Ninguém, glória a Deus, aleluia. Pois bem, meus queridos, pois bem, uma família que vive no altar de Deus é uma família onde o marido é corajoso em servir ao Senhor, ele é firme. Segunda característica da masculinidade cristã é que esse homem é um homem que tem força, ele é forte, tá? Ele é forte. Ele é forte para quê, pastor? Ele é forte para vencer, para ser um vencedor. E para ser um vencedor você tem que ser forte. Você não pode baixar a guarda. Você não pode retroceder. Força para quê, pastor? Para vencer as tentações que vão bater na sua porta todos os dias. Todos os dias o diabo ele tem uma agenda lá no inferno. E pode ter certeza, lá na agenda do diabo tem o seu nome. E ele manda todo dia de manhã lá um demônio dizer, ó, vai lá agora e vai tentar ele. E você vai precisar ter força. Você vai precisar ter coragem para dizer, aqui não, Satanás. Na minha casa não, na minha vida não. Eu estou em Cristo e quem está em Cristo, nova criatura é. Já sou mais que vencedor. Bata no peito que eu já sou mais que vencedor. Tenha força. Força. Eu não estou falando da força que o Sansão tinha não, irmão. A Bíblia diz que Sansão foi o homem mais forte na Bíblia. Mas ele fraquejou. Ele caiu no pecado. Ele foi envergonhado. Eu não estou falando da força que se adquire nas academias da cidade, não. Aí trata somente de estética, de muque. Não é essa força não, tem muitos cabas que tem muque aí que está, ó. Mais raso do que o chão, irmão. Sem moral dentro de casa. Sem o respeito dos filhos. Sem a admiração da esposa. Porque a força que ele tem é só essa. Eu estou falando da força que vem do alto. Da força lá de Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É desta força que nós estamos precisando para estabelecer princípios dentro de nossa casa, para colocar nossa casa no altar de Deus. É fácil isso? É nada, irmão. É não. É difícil. Você vai precisar ter força e vai precisar ter coragem. Se você quiser ter sua família no altar de Deus, tem que ser macho, tem que ser forte, corajoso. Um homem pode até ser fraco, mas em Cristo ele pode ser até magrinho, igual o Gisemiel, mas em Cristo ele é forte. Não é, Gisemiel? É forte, não é? Ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, né? Quer ver o exemplo de um homem forte? Eu posso falar de Davi, desse tamanho, e derrubou o gigante, porque a força dele vinha do Senhor, e no Senhor nós somos mais que vencedores. Amém, queridos? Como é que a força de um homem ela é percebida? Como é que você consegue ver um homem forte? Quando você vê nele a sua postura contra o pecado. Você não consegue apanhá-lo em pecado. Você olha para ele assim, não, cara, eu sei que ele peca porque a Bíblia diz que todos pecam mesmo. Mas eu nunca peguei fulano em pecado, nunca vi ele falhar. É um homem forte, corajoso. Ele é um cara que vigia. Na sua lei medita dia e noite. O segredo de você ser um homem forte é você meditar na palavra do Senhor dia e noite. Dia e noite. Diga para o homem, o esposo, né, que está do seu lado, diga, olha, você é um homem forte. Portanto, homem, você tem que fazer o que precisa ser feito. Você tem que fazer o que precisa ser feito. Você tem que andar em santidade? Você tem que andar em santidade.
Você tem que ser um homem firme, você tem que ser um homem firme. Você tem que lutar contra o pecado, você tem que lutar contra o pecado. Você tem que estar pronto para aconselhar sua casa, seus filhos, esposa. Você tem que estar pronto. Você tem que ralar, trabalhar para sustentar o seu lar, você tem que trabalhar. Não está conseguindo? Tenha coragem, lute, se esforce. Nada é conseguido, sabe, caindo do céu, irmão. Nada cai do céu por acaso, tudo é provocado por aqueles que ousam crer no Deus Todo-Poderoso. Você clama e Ele responde. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que você não conhece. Não sei como vou tratar minha família, meu filho, minha filha. Pastor, minha casa está fora do lugar. Tenha coragem, seja forte. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Se você não está vendo do jeito que você gostaria que está, fica tranquilo, descansa nele, medita na palavra e Ele diz: o resto eu faço. O resto é comigo. O resto é comigo. Deus é soberano. Pastor, eu não estou pronto. Tenha coragem, porque esta é a marca da masculinidade cristã. Eu olho para Jesus, Ele não retrocedeu em momento algum, irmão. Teve um momento que Ele, lá no Getsemane, ele orou ao Pai, pedindo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não pense que Ele estava pedindo para o Senhor livrar Ele da cruz. Não, Ele já sabia que ia para a cruz. Ele já sabia. O grande problema, o grande temor do mestre, sabe qual era? Afasta de mim esse cálice, eu não consigo ficar um segundo separado do Senhor. E eu sei que quando eu for lá para a cruz, eu vou atrair o pecado e o Senhor não vai conseguir estar mais, sabe, olhando para mim como a gente sempre teve, olho a olho, tete no tete, comunhão, perfume um do outro. E você sabe, né, que quando Ele estava lá na cruz, o Pai fez isso. Era esse cálice, o cálice da separação do Pai e do Filho. Jesus foi corajoso, irmãos. Ele venceu o diabo lá no deserto, venceu o diabo lá na cruz do Calvário. E Ele diz: olha, a minha alegria é a sua força. É eu que fortaleço você, é eu que capacito você. Seja firme, seja forte, em nome de Jesus. Terceira característica da masculinidade cristã. Aprendemos isso com Cristo. Sabe o que é, irmão? Domínio próprio. O homem de Deus tem domínio próprio. É fácil ter domínio próprio? É nada, irmão. É fácil ter domínio próprio no trânsito? Fica o dia todo dirigindo. É fácil ter domínio próprio quando você é contrariado, quando alguém pisa no seu calo? É fácil ter domínio próprio quando as pessoas tiram você do sério? Não é fácil não. Mas todo homem parecido com Jesus, ele tem que aprender a desenvolver esse domínio próprio. Embora o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, você vai precisar ser treinado. Está aí em você. Olha, o domínio próprio está aí em você. O fruto do Espírito é domínio próprio. Está aí. Você tem que agora se submeter ao tratamento, ao treinamento do alto, do Senhor. E sabe quando é que você vai ser treinado a ter domínio próprio? Na tempestade. E aí você vai precisar ter domínio. Não tem outra. Na tempestade, na contrariedade, na dificuldade, nos momentos difíceis que a vida vai sugerir para você, você vai precisar ter domínio próprio. Aliás, é uma oração difícil de se fazer ao Senhor. Senhor, me dá domínio próprio. Aí Ele vai dizer: olha, tem certeza? Porque a única forma de eu te dar domínio próprio é colocando tempestade na sua frente. Porque é na tempestade que você vai precisar usar domínio próprio. É na contrariedade, é quando as pessoas contrariam a sua vontade, que você vai precisar ter domínio próprio. É na adversidade que você vai precisar ter domínio próprio. Mas e aí? Um homem de coragem, ele diz: tá bom, Senhor, é isso que eu quero andar no Senhor, eu quero que minha família esteja no altar do Senhor. Então me dá domínio próprio, independentemente das circunstâncias, das dificuldades. Domínio próprio. Marca isso na sua cabeça, querido. Domínio próprio, embora seja um fruto do Espírito Santo, você vai precisar colocá-lo em prática através de treinamento.
treinamento. Você vai treinar. E dentro de casa é o melhor campo de concentração. O melhor campo de treinamento é dentro de casa. É o melhor canto. Não tem, olha. É melhor ser treinado em casa do que lá fora. Pode ter certeza disso, porque todos que estão ali te amam. Todos que estão ali querem o seu bem. Então, olha, se submeta ao treinamento de Deus. E exerça com muita alegria. Senhor, muito obrigado, porque essa circunstância que eu estou vivendo aqui na minha casa está sendo usada por Ti para eu exercer domínio próprio. Isso é em relação ao pai com o filho com o pai, o marido com a esposa com o marido e vice-versa. Exercer. Tá? Aliás, todo mundo precisa desse domínio próprio para poder ter relacionamento, comunhão. Quem nunca estourou em casa, hein, irmão? E teve que voltar atrás e dizer, olha, eu falei com você, me perdoa. Jonatas e Arthur. Jonatas está com 21, Arthur está com 11. Arthur nunca apanhou. Nunca. E Jonatas só apanhou uma vez. Porque todo o nosso tratamento pai e filho foi sempre assim, irmão. Se eu vi um comportamento de Jonatas que era contrário àquilo que nós ensinávamos para ele, eu dizia, filho, quando a gente chegar em casa, a gente vai conversar. E a gente, às vezes no caminho, quando a gente está saindo da igreja para ir para casa, ele pegava no sono. Aí eu dizia para a mãe, acorda ele que a gente vai conversar. Não, mas ele está dormindo, ela, acorde ele, eu vou conversar com ele. E eu já sabia que já era uma esperteza de Jonatas. Ele é muito esperto. Sempre foi muito esperto, né? Sempre muito esperto, Jonatas. E eu dizia, filho, acorda, nós vamos conversar. E ele, tá bom, pai. A gente entrava no quarto, a gente conversava. Nunca toquei nem com o dedo assim, só foi uma vez só. E aí a gente conversava, ele estava para chorar. E eu dizia, a gente só vai sair aqui do quarto quando você enxugar essas lágrimas. Você vai sair do quarto sem uma gota de lágrima nos olhos. Eu espero o tempo que for preciso. Mas eu espero que a gente não falhe mais nessa área, tá bom, filho? Tá bom. E teve uma vez que, por falta de domínio próprio, eu bati nele. Aí ele foi chorar num quarto, eu fui chorar no outro. E Edman dizia, tá, por que tu bateu nele? Olha aí a situação que tu está agora chorando. Eu chorando porque eu bati em Jonatas. E ele até hoje se lembra, com 21 anos, pai, só foi uma pisa, mas até hoje eu me lembro. Só se lembra porque só foi uma, filho. Se fosse outras, ia se lembrar, talvez não. Mas como só foi uma, não tem como esquecer. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu decidi trazer ensino na vida dos meus filhos através do exemplo. E aí quando eu tratava com eles, e filho, tu vê teu pai fazendo isso? Tu vê sua mãe fazendo isso? A gente saiu de casa para vir para a igreja, a gente conversou como é que tinha que ser o andamento. Aí você fez totalmente o contrário. Isso é coerente, isso é correto. Olha, sabe o que eu louvo a Deus? Porque ele hoje está com 21 anos, não tenho nenhum problema com o Jonatas. Até hoje ele vai tomar uma decisão, ele chega para mim e pergunta, chega para a mãe e pergunta. Nunca fez vergonha, nunca fiz vergonha. Já até esqueci, ele ficou tão comportado que uma vez eu fui para a igreja e esqueci ele na igreja. Foi. Edman não estava com condição de ir para a igreja, eu fui com ele pequeno e quando cheguei na metade do caminho, alguém ligou, pastor, você esqueceu Jonatas. E eu voltei para pegar Jonatas de volta. Sabe que quando eu cheguei em casa, a minha esposa já estava sabendo de tudo, né? Essa época de internet é ruim por isso, né? Né? E aí ela estava sabendo de tudo já. Mas tu esqueceu Jonatas? Não, foi que eu fui somente dar uma volta para ver se o carro estava bom, mas tá aqui Jonatas, né? Então, queridos, nós em Cristo nós podemos olhar para Cristo e aprender a colocar em prática o domínio próprio. Domínio próprio. Para a gente valorizar nossa casa, valorizar nossa família, nossos filhos, esposa, marido. É fácil, pastor? Não, não é fácil não. Olha, vai ter que ter coragem para permanecer firme. A queda de Adão lá no Éden foi porque faltou firmeza. Ponto, não tem outra coisa. O diabo sugeriu alguma coisa lá e eles acataram. Porque se esqueceram do que tinha que ser feito, se esqueceram do que era certo para ser feito. É por isso a importância de meditar nessa palavra dia e noite.
para que tudo te vá bem, para que tudo prospere. Em algum momento o homem esqueceu, fraquejou, tutubiou, perdeu de vista o seu Senhor e caiu no pecado. Mas louvado seja o nome do Senhor. Se nós estamos aqui nessa manhã é porque a misericórdia dele se renovou, é nova, na minha e na sua família. Amém, queridos? Quando eu falo isso, eu me lembro do apóstolo Paulo. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 9, versículo 27. Como eu gosto do Paulinho. Quando eu chegar lá no céu, eu vou pegar na mão dele e vou dizer: Paulo, você foi um exemplo para mim. Porque, olha o que ele fazia. Eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha eu mesmo a ser desqualificado. Para você não ser desqualificado, você tem que ser firme, tem que ser forte. Ele escravizou, ele esmurrou o corpo. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Eu não baixei a guarda, porque aquele que fez a promessa a mim, ele é poderoso, e eu vou cumprir o que ele me prometeu. Eu vou andar na linha daquilo que ele estabeleceu para a minha vida. Por isso eu vou esmurrar meu corpo, não vou fraquejar. Ser crente, irmão, é para gente macho. Ter casa no altar é para quem é macho, que não entrega a sua família às redes sociais e acha que tudo vai dar certo no final. Se você não parar e começar a tratar a sua família como ela tem que ser tratada, sendo lavada pela palavra, se você não parar para interceder pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu cônjuge, você não vai ver nada acontecer. Nós não podemos esquecer de vista, perder de vista o que o Senhor nos diz por meio da sua palavra. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Olha aí, Então, mulher, você que está aqui presente nessa manhã, Deus te deu sabedoria. Para quê? Para você edificar a sua casa, seu lar. Amém? O apóstolo Paulo diz: eu esmurro meu corpo. Portanto, irmão, quais as características da masculinidade cristã que aprendemos no Senhor Jesus? Coragem. Coragem para quê, pastor? Coragem para a glória de Deus. Toda a minha coragem é para estabelecer a glória de Deus na minha vida. Força e dependência do Senhor para vencer o pecado. Eu preciso ter essa força, essa dependência do Senhor para vencer o pecado. Não pense que você vai vencer o pecado na força do seu braço, não. Olha para Sansão, ele era o mais forte, levou uma lona do capeta, porque a força dele não era a força que o Senhor queria que ele colocasse em prática, a força que vem do alto. Então você precisa ter dependência do Senhor e da força do seu poder para vencer o pecado. Domínio próprio, porque o diabo, ele é astuto, irmão, e a estratégia dele sempre é a mesma. Ele sempre vai usar os mesmos atropelos, as mesmas dificuldades. E você já devia se tornar doutor, PhD, mestrado nessa questão, porque o Senhor já nos disse que temos que vigiar e orar. Amém? Vigiar e orar. Tá bom, já falei muito para homem. Fala mais para homem, não fala para mulher agora. Irmão, se um lar no altar de Deus vai precisar de um homem de coragem, de um homem forte, de um homem que tem domínio, como esta mulher ela tem que ser para que essa casa junto com seu marido venha estar no altar de Deus? Eu confesso a você que eu não escrevi muita coisa para as mulheres, não. Porque a mulher ela é auxiliadora. Mas por ser auxiliadora não significa que ela não tenha mais responsabilidade. Olha, quer que eu diga uma coisa para você? Às vezes dá a impressão que as mulheres são mais crentes do que os homens. E eu acho que eu estou me convencendo que é verdade. Você às vezes vai para um culto de oração, tem mais mulher do que homem. Que os homens de coragem estão fazendo outras coisas.
Exemplo. Às vezes a mulher se converte, vai à igreja, ela passa, um tempão vindo para a igreja, sozinha. Mas quando é o contrário, que é o marido que se converte, você pode observar que pouco tempo depois, vem a esposa, vem os filhos, porque quando o homem ele toma o seu posicionamento diante de Deus, ele consegue levar a família toda. É a família toda que vem, viu? Receba isso para a sua vida. Se posicione. O marido chega para a mulher e diz assim: olha, eu acho que eu tenho que mudar nessa área, naquela outra. Fulano lá na igreja me disse isso. Eu estou me convencendo que eu preciso realmente melhorar nessa área. E a mulher diz: pelo amor de Deus, faz 30 anos que eu falo isso para tu viesse entender isso hoje. Hoje foi que a ficha caiu. Às vezes precisa de um tique e um teco, né, para entender. Mas a mulher, às vezes, quando o homem vem mudar, a mulher já falou, a quilômetros de distância atrás. Não é verdade, irmão? E eu digo isso lá em casa: Senhor, me ajuda, Senhor, a ouvir minha esposa. Para que quando eu vier mudar, ela vai dizer: olha, ele mudou, eu alertei ele. Para não correr o risco de dizer: olha, só mudei porque fulano falou. Quando na verdade eu já sei que a minha esposa já tinha falado antes. Seja sensível à voz da sua esposa, marido. Esposa, seja sensível à voz do seu marido. Em nome de Jesus. Então, como essa mulher, junto com seu marido, ela tem que ser, para que a sua família ela esteja no altar de Deus. Vamos colocar aqui na projeção 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Versículo 3. Não seja o adorno. Tem outra versão. Veja outra versão aí, irmão. Porque fala uma que é beleza. Veja lá. Não seja a beleza. Veja se tem aí essa versão. Essa aí. Pronto. Que a beleza. Ponto. Para. Deus já fez a mulher bela. Né? Você sabe que lá no Éden, Deus fez a obra aprimorada, né? Primeiro ele fez o homem, depois não, ficou muito legal não. Aí aprimorou e fez a mulher. A beleza. Fez a beleza. Que a beleza. Olha, isso aqui é a visão do apóstolo Pedro. Que a beleza de vocês não seja exterior. Porque isso era o que ele via naquela época, há 2000 anos atrás. 2000 anos, vamos botar. 2000 anos atrás. Que a beleza de vocês não seja exterior como trança. As mulheres gostavam de usar umas tranças, irmão. Que vinha feito Rapunzel. Sabe? Umas tranças nos cabelos, joias. Eu me lembro de uma vez na igreja, quando terminou o culto, teve Arthur, ele sempre foi muito virado. E muito sincero. Cuidado quando você perguntar alguma coisa para Arthur e dizer: seja sincero. Ele vai ser sincero. E aí, terminou o culto. E uma senhora estava com um colar no pescoço. E ela foi para Arthur. Me matou de vergonha. Eu fiquei morto de vergonha. Estava saindo assim da igreja. E ela olhou para Arthur e disse: Arthur, eu estou bonita. Esse colar está bonito. Está parecendo uma coleira de cachorro. Arthur é fera. Eu acho que ele não está aí, não. Deve estar na sala das crianças. Que não seja como trança nos cabelos, joias de ouro e vestido. Se fosse hoje, o apóstolo Pedro dizia: olha, mulheres, que a beleza de vocês não venha a ser a Mary Kay. Não venha a ser... Rouge? Não. Blush. Não venha a ser o Blush. Não venha a ser o Botox. Que os beiços ficam, que não venha a ser os implantes. Que a beleza de vocês não venha a ser essas coisas. Não venha a ser essas coisas. Vamos lá, versículo seguinte. Não venha a ser isso. Mas que ela esteja no seu interior. Se você tiver que mostrar a sua beleza, mostra essa beleza interior. Não estou dizendo que você não tem que se cuidar, mulher. Você tem que ir ao salão de beleza. Não estou dizendo isso, não.
Faça tudo isso, mas que essa não venha ser a sua principal preocupação, que se for só isso, vai te tornar uma mulher fútil. Que é o que nós estamos vendo aí, as mulheres parecendo às vezes umas piriguetes, andam com uma saia do tamanho de um palmo. Para que isso? Mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente, de um espírito manso, tranquilo, que isto é que é de grande valor diante de Deus. É isso que vai fazer toda a diferença, é essa beleza. Versículo 5. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres de Deus, que esperavam em Deus. Olha, mulheres, para de estar copiando a mídia. Vai ler biografia das santas mulheres de Deus, como é que elas andavam, como é que elas viviam, como é que elas conseguiam deixar a sua casa no altar de Deus. Vai ler biografia das mulheres que criaram seus filhos, que foram grandes homens de Deus. E seja essas mulheres um espelho para vocês. Esperavam em Deus, estando cada qual sujeito a seu próprio marido, andando em comunhão um com o outro. Eu costumo dizer que ser submissa ao marido não é ser capacho do marido. Não é ser capacho do marido. Quando a palavra de Deus diz ser submissa, é estar sobre a mesma missão, a mesma direção. Em uma casa, o homem governa, a esposa auxilia, os filhos obedecem. O filho vai para o pai e pergunta alguma coisa de uma decisão que vai tomar. O pai dá aquela resposta. Não tem nenhum problema, quiser ir para a mãe, ele vai saber que é a mesma resposta. Mesma visão, são firmes. A decisão é tomada em Deus. Amém? Então se cuide, se arrume, mas principalmente, que tudo que você vier fazer seja para a glória de Deus. Faça feito o pastor Cícero gosta de falar. Chega para o espelho e diga: espelho, espelho meu, da forma que eu estou me importando é para a glória de Deus? Se não for para a glória de Deus, começa a fazer uma faxina, uma limpeza, sabe? Começa a edificar a tua casa no altar de Deus, porque tudo isso é passageiro, tudo isso passa. Eu dizia para os jovens antes de ontem, que o que Deus deseja como prioridade é a nossa família. Foi por isso que Ele enviou Jesus. Porque lá, antes da fundação do mundo, Jesus já tinha sido o cordeiro sacrificado por Deus. Sabe por quê? Por conta da sua família. Por conta da sua casa. Fale de Noé quem quiser falar. Alguns teólogos dizem que Noé foi um péssimo pregador, porque durante 100 anos ele construiu uma arca. E na hora do vamos ver, de fazer o apelo, não vem ninguém. Só entrou na arca os animais e a família dele. Mas eu aplaudo Noé, sabe por quê? Que ele disse: Senhor, posso ter falhado como um pregador, não sei como é que eles me ouviram lá, mas eu posso dizer aqui, a minha casa aqui, ó, todos estão aqui. Perca qualquer coisa na sua vida, só não perca a sua família. Eu perdi o emprego, não tem problema não, ele abre a porta e vai derramar a bênção, mas não perca a sua família. Como tem gente perdendo a família por conta de coisas? Quem ama coisas, despreza pessoas. Estabeleça prioridade na sua vida familiar, irmãos. Vamos lá, voltando para as mulheres. Eu creio que as mulheres, elas são responsáveis pela estabilidade emocional da casa, do lar. Pode observar, uma mulher que grita muito, a casa faz muita zoada. Os filhos bagunçam, gritam, é porque a mulher... Uma casa muito organizada, é porque a mulher, ela é organizada. O marido chega do trabalho cansado, pega o sapato, bota no sapato. Ei, esse sapato não fica aí não. Bota no lugar dele. Pode observar que é assim. O marido ou o filho vai lá no banheiro. Ei, quem foi que veio aqui no banheiro? Mirou errado. Volta e limpa. A casa é organizada. É a mulher que é responsável pelo clima da organização da casa. Uma casa que tem muita gente é porque a mulher é hospitaleira. Casa que não vai ninguém. A mulher não gosta de receber ninguém, então não vai ninguém naquela casa.
É desse jeito. O marido diz, olha, eu comprei uma churrasqueira para a gente fazer um momento de comunhão. Olha, eu não quero nada disso aqui em casa, vai bagunçar a casa. Não entra ninguém, irmão. É desse jeito. A mulher que recebe então, uma casa muito tranquila, que a mulher tranquila. Agora você pensa comigo, irmão. Vamos agora pensar. Rebobina aí a fita. Pensa comigo. Um lar onde o marido ele é corajoso, é forte, tem domínio próprio, sabe onde quer chegar, e uma mulher mansa, como está a palavra de Deus, mansa, uma mulher que expressa essa beleza de exterior, né, de santidade, de pureza. Agora imagina como é que é essa casa. É um paraíso. É um paraíso, irmão. É uma bênção, Cláudio. É um lar que todo mundo diz, poxa, como eu gostaria de morar naquela casa. Não é para minha glória não, viu, irmão? Eu vou dar um testemunho aqui que me veio à mente. Morava um vizinho na nossa casa, vizinho, porta com porta. Eles eram casados, se separaram. Ela construiu um novo casamento, ele também outro casamento. E depois lá, eu acho que eles brigaram lá, outro brigou cá, se separaram e voltaram a casar de novo. Desse jeito. Casaram, voltaram, estão casados. E o tempo foi passando. E teve uma vez, estava eu, Edma e Jonathan no ponto do ônibus. A gente estávamos sem carro nesse dia. Fomos pegar o ônibus para ir para a igreja. Aí quem passa? Esse casal. Parou o carro, disse, pastor, você está indo para a igreja? Estou indo. Posso dar carona para o senhor? Eu disse, pode. Aí a esposa disse, olha, sabia? É crente agora, viu? Se converteu. Eu disse, foi, cara, você se converteu? Que bom, meu amigo. Aí ela foi e disse, mais uma coisa, pastor. Ele se converteu olhando a sua vida. Ele disse para mim na nossa casa. E se ele falando assim, Edman encheu os olhos de lágrimas, mas juntos não sabia onde botar a cabeça de tanta alegria. Ele observava o Senhor e disse, um dia se eu tiver de ser crente, eu quero ser crente igual o pastor. Vale a pena ser crente, irmão. Agora para isso você tem que esmurrar. Tem que esmurrar. Você tem que ser firme. Firme não porque você tem que falar para as pessoas. Firme no teu compromisso com Deus, com o Senhor. Que a tua família olhe para você e diga, queremos ser igual ao nosso pai, queremos ser igual ao nosso filho, nossa mãe. Que é sério, que são sérios diante do Senhor. Que levam Deus a sério. Nós somos um espelho para as pessoas, irmãos. Somos um espelho. E muitas vezes nós não atentamos para essas coisas. Por isso que nós temos que ter cuidado com o nosso procedimento. Quando Jesus chegou na casa de Simão, eu falava para o pastor Antônio Carlos isso ontem. Quando Jesus chegou na casa de Simão, ele tinha um subtítulo. Simão o leproso. Você sabe que nenhum judeu senta à mesa com um leproso. Possivelmente Jesus já tinha tido um encontro com ele lá atrás e curou ele da lepra. Sim ou não? Sim. E eu acho que em um momento ele passando por Betânia, ele chamou os discípulos e disse, olha, vamos dar uma passadinha na casa do Simão. A gente foi comprar um lanche lá na casa dele. Ele disse que quando a gente precisasse, era só ir. Então vamos lá. E aí as pessoas chegaram. Alguns até diziam, come com pecador. Lembra da ocasião lá que chegou uma mulher lá e quebrou um vaso e derramou, e os discípulos ficaram indignados para que esse desperdício. Foi nesse contexto aí. Eu acho que terminou o lanche lá entre eles. Jesus deve ter feito assim, virgem, meu Jesus. Ô Simão, que negócio é esse? Que negócio é esse que eu estou vendo aqui? É verdade? Simão leproso? Já te libertei, Simão. Você já foi curado. Você já foi liberto dessa lepra. Por que esse comportamento? Por que esse pecado? Por que essa linguagem, Simão? Por que esse procedimento, Simão? As pessoas estão dizendo aí fora, para ser discípulo de Jesus igual a esse leproso, estou fora.
E eu creio que ali o Senhor estabeleceu um concerto de identidade. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, estamos servindo ao Senhor e ainda estamos nos portando como se fôssemos leprosos. A linguagem não glorifica a Deus, o comportamento não glorifica a Deus, a veste que nós usamos não glorifica a Deus, o nosso procedimento não glorifica a Deus. E o Senhor diz: espera aí, pessoal, foi em vão que eu fiz na cruz do Calvário? Ele verá o trabalho penoso de sua alma, lá em Isaías está escrito, e ficará satisfeito. Que o Senhor fique satisfeito com o nosso procedimento, com a nossa vida. Amém? Vamos voltar. Rebobina de novo. Um lar onde a mulher calma, mansa, feito aquele cântico, calmo, sereno e tranquilo. A mulher é tranquila e o marido é forte, corajoso, tem domínio próprio. Podemos dizer que essa casa é uma casa que está no altar de Deus. Para finalizar, meus irmãos, finalizar agora, Tito capítulo 2. Vamos finalizar. Falamos de Pedrinho, agora vamos falar de Paulinho. Paulinho escreveu, veja aqui no versículo 3. Versículo 3. Do mesmo modo, parece que eles combinaram um com o outro. Do mesmo modo quanto as mulheres idosas. Olha, essa aí, mulheres idosas, ela não está querendo dizer precisamente mulheres velhas, tá? Mulheres mais experientes, tá certo? Experientes, com mais tempo de carreira, com mais tempo de casamento, com mais tempo de caminhada conjugal, certo? Isso aí, tá certo? Porque às vezes nós tratamos assim, né? A melhor idade, 70 anos, 60 anos. Ó, a melhor idade pode ser 20 anos. A melhor idade pode ser também 70 anos, mas nem sempre quer dizer que a melhor idade seja os 70. Que sabe, é o posicionamento mesmo, é a postura. E o Paulinho diz assim lá em Tito 2: do mesmo modo quanto as mulheres mais experientes, que elas tenham condutas reverentes, não sejam caluniadoras. Parece que elas conversavam coisas que não glorificavam o nome do Senhor. Não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Elas gostavam de tomar uma, sabe? Ela gostava de vez em quando esquecer a função delas. Que sejam mestras do bem. Olha, que vocês sejam mestras, sejam PhD em instruir as outras mulheres a viverem de forma santa. Vê lá o versículo 4 agora. A fim de instruir as mais jovens, as recém-casadas, sabe? Ei, mulheres, sejam exemplos para as que estão indo para núpcias. Sejam um exemplo para as mulheres que estão entrando no casamento agora. Que as pessoas mais jovens, as mulheres mais jovens olhem para você e digam: eu quero ser igual a fulana. Olha como é que ela cuida da família dela. Olha como ela trata o marido. Olha como é que os filhos são instruídos. É isso que eu quero ser. Sejam mestras, tá? Sejam mestras do bem. Instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. Tem ainda outro versículo ou não? Tem. A serem sensatas. Isso é você, mulher. Olha a missão de você: instruir a outras mulheres a serem sensatas, puras, boas donas de casa, sabe, bondosas, sujeitas aos seus maridos. Parece que eles combinaram, falar a mesma coisa, a mesma linguagem, para que a palavra de Deus, esse é o propósito, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, queridos, podemos agora voltar lá para o texto. Agora eu vou voltar para o texto. Lá de Salmo número 1. Agora nós vamos encerrar aqui, já é a conclusão. Eu não sei se é Samuel que vai vir ministrar o louvor, se é Gisemiel, se é Lucila, mas que já viesse, nós vamos pegar aqui o embalo já. Olha o que aqui o Senhor diz, queridos. Gilto já está ali, ó. Eu me lembro de certa vez Jesus foi curar a filha de Jairo, que estava morta, né? Aí ele olhou para os 12 discípulos e dispensou logo 9, né? Aí olhou para Pedro, Tiago e João e disse: vocês vêm. Aí eu deixei Gilto ali de castigo, né? Para a gente ficar tocando teclado. Então, concluindo, queridos, antes da gente ler, segundo o Salmo capítulo 1, o número 1, Salmo número 1, esta casa é uma casa feliz. É verdade?
Bem-aventurado aquele que não anda. Bem-aventurado, bem feliz é aquele. É uma casa feliz. Nós aprendemos com o Salmo que essa casa feliz, ela é feliz porque ela tem bons hábitos. Ela tem bons hábitos. Por que bons hábitos? Porque o seu prazer está na lei do Senhor. É hábito isso. Seu prazer está na lei do Senhor. E a outra coisa que nós aprendemos com o Salmo é que essa casa é uma casa autêntica. Ele é como árvore. O ser vem antes do fazer. Ele é. Ele é uma bênção. Ela é uma casa bendita. Porque o Senhor assim estabeleceu. O ser, ele vem antes do fazer. Então, um lar feliz é um lar que tem hábitos saudáveis. Porque o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite. Irmãos, casa de crente, como eu já falei lá atrás, é casa de crente. Casa de crente. Todos que entrarem na sua casa têm que saber que ali é o altar de Deus. É um lar bendito. Não vai querer fazer meia sola para ninguém, não. Não vai querer fazer igual Simão, o leproso. Você já foi livre. Você já é livre. Mas se eu fizer isso, eu não vou perder meu amigo. Seja firme, forte. Deixa o resultado com Deus. Você não vai perder ninguém por ser um homem fiel a Deus. Pelo contrário, lá na frente eles vão dizer: eu quero ser um crente igual fulano é. Eu quero tratar a minha família igual ele trata a família dele. Um lar bem-aventurado é um lar feliz, que teme ao Senhor, que tem bons hábitos, mas é um lar autêntico. Ele é, independentemente de qualquer coisa. Você é rei, profeta e sacerdote da sua casa. Se porte como esse homem. Amém? Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele faz será bem sucedido. Você pode se colocar em pé? Foi apresentado para você nessa manhã como tem que ser um lar no altar de Deus. Você vai precisar ser firme, corajoso, ter domínio próprio. A mulher, ela vem a expressar a beleza que Deus colocou dentro dela, que é uma vida sensata, pura, boa dona de casa, que expresse o amor de Deus. E lembre-se de uma coisa: Jesus nunca foi bom porque ele foi bem tratado pelas pessoas. Ele era bom porque ele desejava que as pessoas melhorassem. Marido, esposa, se vocês forem firmes com o Senhor, a sua casa vai melhorar muito. O seu lar vai melhorar muito. Os seus filhos vão olhar para vocês e vão dizer: vale a pena ser servo de Deus. Eu quero ser igual meu pai, quero ser igual minha mãe. E nós vamos estar ministrando esse cântico agora, mas eu queria que você se posicionasse agora, orando pela sua família, pela sua casa. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque eu creio que essa palavra é um desafio para todos nós. Todos nós fomos ministrados nessa manhã a como colocar a nossa casa no altar de Deus. E esse é o nosso grande desafio, Senhor. Espírito Santo, nos ajuda a sermos homens fortes, a sermos homens corajosos, que diante da dificuldade, da adversidade, das tempestades, o Senhor nos dê graça para exercermos domínio próprio. E ajuda cada mulher aqui presente, Senhor, a serem boas donas de casa, boas esposas. Que elas continuem sendo, Pai, esse tempero que traz paz dentro de casa. Como diz a Tua palavra, mulher sábia,
a mulher que edifica, que estabelece paz dentro da casa. Dá graça para cada uma delas, Pai, a cuidar da sua casa, dos seus filhos. Que os seus filhos sejam os melhores filhos desse mundo. Alguém disse certa vez: quer melhorar o mundo? Volte para a sua casa e cuide da sua família. Nós vamos voltar para a nossa casa, Senhor. Queremos impactar o mundo, Senhor, com a nossa vida, com a nossa família. Em nome de Jesus.